Agora há pouco, acredito que faz um ano, fui contratado até por um jogador aqui, Hulk, né, para fazer as 3 escadas da casa dele. Olha, desse tempo todinho, eu nunca tinha feito uma escada tão grande, em tudo, em diâmetro, em altura, tão quanto essa, né? Quando saiu a primeira escada que eu fui montar, o engenheiro responsável cruzou os braços, até perguntou: Vanini, essa escada cabe aqui? Aí eu disse: rapaz, cabe. Quanto é o diâmetro dela? Aí começou a medir, dizendo que a escada não cabia. Até eu brinquei com ele, disse: eu perco o meu salário, mas eu garanto a você que você não vai rasgar meus 20 anos de experiência numa escada, né? E aí, quando eu coloquei, o Muki colocou, o Sérgio colocou, até ele brincou, disse: aí, Vanini, quando é que a gente traz a outra? O cara, o engenheiro, ele saiu de perto de mim, porque assim ele disse, ele chegou para mim e disse: cara, você é o cara. Porque eu mesmo pensava que essa escada não cabia aqui não. Eu digo: não, eu já estou acostumado com isso. PB Conectada, tendo a honra de receber nos estúdios ele que não era o mais brilhante dos estudantes na sua época de ensino fundamental, nos tempos de ensino médio e graduação. Mas na arquitetura do sucesso, ele construiu uma escada, uma verdadeira escada, degrau a degrau, no dia a dia, para alcançar o topo da referência na área de fabricação de escadas. Esse é um dos pontos mais altos da Metal Freire. E eu estou falando de Vanini Freire, empreendedor, esse cara irrequieto, de uma simpatia contagiante que nos dá a honra de se conectar com a gente hoje. Na política da vida, meu caro Vanini, você se conectou muito mais com as escadas, com o metal, do que com os estudos? Como é que é essa história aí? Olá, meu amigo querido Murilo, tudo bem? Bem, é um prazer estar aqui com você, até porque a gente tem uma amizade muito forte. E como você falou também, a princípio eu comecei estudante ali no CEPUC e tudo, e aí entrei para a faculdade fazendo arquitetura, né? Mas ao meio termo, ou eu trabalhava muito ou eu estudava. Ou seja, eu trabalhava, quando chegava à noite na faculdade, eu estava só o corpo, porque a mente estava na fábrica. Então era produzir, eu sempre fui o foco produzir. Então eu dormia já pensando no amanhã como é que eu ia produzir uma escada, uma estrutura. E então, assim, eu fechei a faculdade porque o que é que eu vi na faculdade? Eu tinha que estar no meio, ver o que é que a arquitetura me trazia para um futuro. E comecei também, dentro da faculdade, a ensinar aos jovens que vinham do segundo grau. Então, como eu já desenhava em AutoCAD, SketchUp, o professor mesmo pegava e dividia a turma comigo, por aí você tira. Porque eu já vinha uma bagagem muito boa, eu tenho 20 anos de metalúrgica, então eu fui criado dentro do ferro. Então, quando eu cheguei dentro da faculdade, eu já cheguei pronto, eu não sabia a teórica. Mas eu sabia a prática. Então, quando eu cheguei na faculdade, os meninos sabiam da teórica e não sabiam da prática. Então, eu dividia e fazia os desenhos, ensinava AutoCAD, ensinava SketchUp aos meninos e assim fui. Então, a faculdade, para mim, foi um ponto muito positivo. Eu não concluí porque ou eu saí para caçar e trazia a comida, ou então morria de fome. Virava caça. Então, eu fiz as amizades e os próprios professores começaram a desenhar e diziam: Vanini, tem um cliente assim que está precisando dessa estrutura. Você faz, eu faço. E aí eu começava a fazer aquele meio. E aí eu comecei a progredir. Mas a faculdade foi um ponto muito positivo. O primeiro que me deu uma atenção muito grande foi um professor de desenho, também na faculdade, Jonas Irejão. E aí, quando eu cheguei num condomínio aqui em Campina Grande, ele construiu a casa dele e ele precisava de uma escada. E aí ele disse: Vanini, você vai fazer minha escada. Aí eu olhei e disse: tá feito, vamos embora. E aí fui. Ele me apresentou o projeto, eu desenhei, vi algumas dificuldades que ia acontecer, falei para ele e ele disse: tá certo, faça o que eu fiz no seu trabalho. E comecei a fazer a escada. Moribe, no condomínio onde a gente chegou, só tinha a casa dele e pronto. Aí eu disse para ele: Jonas, como é que tu vem fazer uma casa num deserto desse? Aí ele disse: Vanini, daqui a um ano você vai me dizer sobre isso. Aqui é o lugar que você vai crescer e você vai ganhar dinheiro, aqui nesse condomínio. Espere. Oxe, não deu tempo para eu terminar a escada dele, não. E nesse condomínio foi onde eu comecei a ver que escada era o meu progresso. O porquê de escada?
Todavia que eu trabalhei muito com meu pai, a toda a minha vida. Meu pai era de um termo que ele não fazia serviço externo, nada. Então, minha vida era entrar dentro da fábrica, 5 horas da tarde, saía. Então, era tipo um concursado, eu só fazia aquilo. E o mundo lá fora bombando, e eu só lá dentro. Foi quando eu fui lá para fora e vi, pai, aqui não é meu lugar não, meu lugar é lá fora. Porque muitas pessoas estão precisando do meu serviço e eles não estão me vendo aqui dentro da fábrica. Eu tenho que sair para ser visto, incluso no meio de todos os serviços. E assim fui. E aí comecei o lance de escada. Seu pai já fazia escadas? Nunca. O ramo do meu pai era só formas e máquinas aprimodadas, totalmente diferente. Ele não gostava de todo serviço externo. E eu vi nessa lacuna que era ali que eu entrava. E comecei, não minto não. No começo foi muito ruim, porque era muito difícil. Eu não tinha máquina de solda, eu não tinha nada, então eu comecei a pedir emprestado. A primeira escada que eu fui montar de Jonas, a máquina de solda era emprestada e até as lixadeiras e tudo. E eu lembro muito de uma brincadeira que ele disse, na casa onde ele estava não tinha energia forte. E a máquina que eu tinha, ela queimou a fiação lá da casa dele. Aí ele disse, mas rapaz, já começasse me dando prejuízo. Aí eu disse, sai porque eu não sabia que ia queimar. Então eu enfrentei tudo isso. A tecnologia era muito difícil naquele tempo, as máquinas de solda, mas segurei e fui. E assim, se eu não tivesse feito essa primeira escada, talvez hoje eu não tenha logrado esse sucesso. Mas, como eu digo, é muito importante a faculdade, sim, mas eu não tinha outra opção. Eu tinha que ir para a batalha, em campo, e mostrar a minha experiência que eu trouxe do meu pai, que é um metalúrgico nato, para fabricar escadas. E me destaquei. E comecei a fabricar e hoje está aí o sucesso. Esses erros do início de carreira te ensinaram muito? Sempre, sempre. Eu sempre aprendi com os erros, porque meu pai, ele chegava... Olha, ele não tinha assim... faculdade, ele só sabia desenhar ou ler e escrever, ele não tinha, mas a experiência que ele tinha era imensa. Ele bastava olhar um projeto e ele já dizia, não dá certo. A arquiteta podia vir, o engenheiro que for, ele dizia, de imediato não dava certo. E ele provava, ele pegava um pedaço de chapa, alguma coisa, virava e provava a pessoa. E a pessoa dizia, realmente, teu pai é muito experiente. E assim, meu pai era de uma pessoa que ele chegava, eu fazendo alguma escada, montando, de longe ele já olhava, vai dizer, esse negócio está torto. Aí tá não. Quando eu olhava, ele deixava. Quando a gente montava o Moribe, quando ele chegava de 5 horas da tarde, que mostrava o erro, para a gente montar tudinho, cara, dava vontade de chorar. Mas enfim, eu aprendi com isso. Ele deixava você fazer e depois dizia o que é que você errou. Aí quando eu olhava, uma coisa simples, mas que eu já estava errando desde o começo. E aí ele falava sempre, você tem que saber o que é que vai fazer, como é que vai fazer, até entregar ao cliente. Então, ele tinha uma experiência muito incrível. Era um professor na disciplina de sentir o gosto da teimosia. Exatamente. Ele mandava vocês sentirem o gosto da teimosia. Exato. E aí ele chegava no final, para fechar, aí ele dizia, eu deixei você fazer só para você aprender a me escutar. Então, eu escutei muito isso dele, muito. E isso, para mim, foi bom. Porque hoje, com meus colaboradores, até então, às vezes, alguns estão quebrando a cabeça e eu fico no escritório só olhando. Quando termina, lá vem eles, cabeça quente. Eu disse, o que é, André? Mas, rapaz, ali tá dando errado. Eu disse, tu lembra quando eu disse que o primeiro degrau era assim? Eles lembram. Tu fizeste? Não. E aí? Mas, rapaz, eu tenho que montar tudinho. Eu disse, vai. Para você aprender a me escutar. Porque quando eu lhe digo, eu já apanhei lá atrás. E eu não quero que você apanhe, porque tempo é ouro. E você perdeu o dia. Aí na próxima, ele vai naquele primeiro degrau, começa já com aquela medida, pronto, agora pode deixar. Então, são essas coisas. Eu lapido meus profissionais para que ele faça bem feito, para que a gente não perca tempo. Porque eu, como apanhei muito lá atrás com teimosia e não escutar, eu não quero que ele passe por isso. Eu não ensino como é que faz o bolo, mas eu posso dizer algumas coisas como é que mexe, né? A receita, a receita, né? Aí é demais. Vanino, você diria que, como vocês são referência, eu pelo menos não consigo recordar na Paraíba, na região, de nenhuma empresa no seu segmento, uma metalúrgica especializada em escadas nesse nível que vocês trabalham, com esse nível de excelência. Você diria que vocês se aproveitaram da exclusividade ou vocês construíram o sucesso e se tornaram essa referência, essa exclusividade a partir dos diferenciais de mercado mesmo? Exatamente. Eu sempre costumo dizer aos meus clientes
que hoje eu tenho referência porque eu comecei a buscar coisas novas e melhor para o cliente. Tipo, eu comprei uma máquina grande, uma plasma, que antes eu cortava ou no maçarico ou cortava na guilhotina. Hoje eu desenho, ela já corta, então ela me faz 60% do serviço, com qualidade. Então, aquilo ali foi um passo muito forte. E quando eu trago o cliente na minha empresa, que ele olha as máquinas, a capacidade que eu posso passar para o cliente, a segurança, isso para mim é tudo. Porque uma das coisas que eu aprendi, que você tem que mostrar o que faz e com qualidade. Porque o diferencial de todos nós é você dizer o que faz e mostrar. Porque se você só falar e não mostrar em matéria, não resolve. Então, a concorrência eu aprendi que para mim é bom, porque com a concorrência eu consigo aumentar meu preço e dizer aos demais o porquê que o meu preço é desse jeito. Porque eu tenho máquinas, pintor de qualidade, inspetor de qualidade e de solda também. Então, o preço está tudo embutido nessas especificações. Por isso que eu digo que a Metal Freire hoje é líder, porque eu comecei a buscar em outras empresas, tipo na Itália, em São Paulo, na ICC, Escada e todos, o que era o bom, o que é que tem a oferecer aqui na Paraíba, no Nordeste, de melhores clientes. E eles me passaram, Vanini, você trabalha com esse tipo de aço, com esse tipo de máquina, porque é melhor para você. E quando o cliente vem a mim, que ele olha, ele diz aí, o cara aí se garante. Na era em que quase tudo é instagramável, você, como estudioso e prático da arquitetura, tem visto muitas mudanças nos últimos 10, 20 anos, nas últimas décadas? Demais, demais. Isso, para mim, o Instagram, você sabe, é muito forte. Tem dois lados, não é? Ou você, de um lado, de você crescer, e outro lado, de você não, que não é nosso caso. Cada dia a gente procura sempre crescer. Algumas coisas que eu sempre gosto de postar, que tem me dado muito resultado, é começar o processo. Tipo, eu começo com o processo da chapa, do corte, da dobra, e da montagem, da pintura, o caminhão pegando e deixando lá. Então, esse processo, para mim, é muito interessante e me traz uma positividade. Por quê? É muito fácil eu pegar uma foto de uma escada, ajeitar ela, renderizar e colocar. Então, o cliente, hoje, ele pode até pensar, será que é dele mesmo? Está tão bonita. Então, eu mostro todo esse processo sem corte, sem nada. A forma do como fazer. Exatamente, porque isso o cliente quer saber. Porque eu posso pegar hoje uma foto e colocar lá. Você acha que você pensaria, será que foi o Vanini mesmo que fez? Então, eu faço o contrário, eu mostro tudo o processo para que o cliente tenha uma certeza de que sou eu mesmo que estou executando. Isso, para mim, é muito bom. O design desses produtos na área da metalurgia tem avançado. Muitas pessoas preferem hoje o estilo colonial, o estilo mais clássico, o mais antigo, ou esse mercado está muito mais voltado mesmo para o que é moderno, o que está, digamos, em alta? Na nossa região, principalmente, o antigo, né, que a gente fala naquele, ultimamente não tem muita busca. Essa aí, mais para o sul, sudeste, tem uma grande busca. O tipo de corrimão, aquele detalhe, aquelas viradas, se procura mais. Nossa região, ela é mais modernismo. Então, é uma escada espiral, com a chapa dobrada, uma pintura de preto, já fiz ela com pintura de amarelo. E então, tem toda essa pegada. E antes, se você olhar, uma planta de uma casa, a escada ficava lá esquecida. Hoje a escada está na frente da sua casa. Onde você entra, todo mundo tem acesso à visão. Então, faz parte em 100% do detalhe da sua casa. Então, hoje a escada é o bolo da cereja da casa. É tanto que as arquitetas hoje, ela faz todo o complemento, quarto e tudo, e deixa o espaço da escada, que é para o cliente definir se vai ser de alvenaria ou de metal. E eu tenho que botar uma norma que seja 100% de metal, porque aí eu ganho. Por que o metal? Por causa da leveza. O aço, você consegue 6, 8 milímetros fazer uma escada, uma coisa do diâmetro de um lápis. No concreto é 10, 12 centímetros, então você vai pegar uma peça muito pesada num ambiente que tem pouco espaço. Então, a escada é leveza. É aí onde entra a história do metal, porque com um pouco de aço fino, eu consigo elaborar uma escada perfeita, sem coluna embaixo, sem nada, solta.
É isso a pegada. Escada é leveza. Vamos contar umas historinhas um pouquinho pesadas também, porque eu passo às vezes por algumas situações, não é muito comum, felizmente, mas fazendo palestras fora do Nordeste, principalmente, alguns outros estados também aqui nordestinos, a gente ouve aquela, por que trouxeram esse cara lá da Paraíba e tal, tudo mais? Por que esse cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Você já ouviu isso lá na Bahia, foi isso, Anísio? Já, rapaz, eu fui montar umas escadas em Feira de Santana e lá tinha um profissional que serralharia que estava fazendo na casa do cliente um corrimão de inox. E eu cheguei, né, com a minha equipe para montar. E o cara pegou no meu pé, vem cá, como é que você faz uma escada dessa? E eu fabrico. Então eu cheguei para ele, já estava o copo já cheio, eu disse, irmão, se tivesse profissional aqui para fazer, eu, Vanini Metal Freire, não estava aqui não. Agora deixa eu trabalhar, porque cada um, o sol nasceu para todos. Só que esse sol nasceu para mim, de montar. E se você quiser, eu posso até lhe ensinar. Eu não tenho isso comigo, não. Só vai depender do dom de você, se você vai aprender. Porque a escola, ela faz o passo dela ensinar. Se você pegou, tchau. Aí o cara tornou meu melhor amigo. Por quê? Porque ele queria se bater de frente comigo, no qual eu disse a ele, irmão, faça o seu. Eu nunca vou chegar na sua empresa para tomar seu corrimão, não. Eu não fabrico, eu fabrico escada. Se você quiser, você pode acertar com o rapaz para fabricar o corrimão dessa escada. Mas a escada é comigo. E o cara entendeu desse jeito e saiu de perto de mim. Porque se eu vim da Paraíba, eu disse a ele, é porque eu tenho qualificação. Entendeu? Eu não vim pelo preço também, não. Eu vim porque o cara gostou do meu serviço e mandou. E eu estou aqui. E ele saiu de perto de mim. O que é que te dá tanta autoconfiança assim? Hoje em dia, Moribe, eu tenho às vezes até os clientes chegam para mim, aí mostram um projeto de uma escada. Quando eu olho no espaço mesmo, eu já olho e digo, olha, não dá não. Não, mas a arquiteta mandou. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você vai para o médico, você não vai porque o médico é bonito ou a médica é bonita, não. Você vai pela qualificação, não é? Então, você me chamou porque eu sou qualificada. Aí ela, sim. Mas a arquiteta, ela tem 20 ambientes. Ela tem espaço gourmet, garagem, sala, quarto de criança, quarto de casal e escada. É um item bem pequeno. Ela não quer saber se é quadrado, se é redondo e tudo. Então, ela faz porque ela pega lá no SketchUp, bota lá e pronto, a escada. A minha preocupação, eu não estou aqui para saber se o quarto é A, B, C. A minha preocupação é a escada. Então, eu só tenho uma chance de oferecer meu produto de qualidade, é a escada. Então, eu só tenho que fazer bem feito, porque eu sou feito por aquilo que eu faço. Então, se a arquiteta mandou esse projeto, no papel, beleza, mas não rola, porque é uma escada em balanço, você vai ficar inseguro. Eu posso passar uma proposta para você? Aí ela, pode. Aí eu vou, pego as medidas do ambiente, faço o projeto em 3D e mando para o cliente. Moribe, eu não tenho saído sem uma escada, não. Às vezes eu pego o projeto da arquiteta, como eu tenho muita parceria, aí eu posso até falar com ela, eu digo, fulana, eu peguei esse projeto teu, eu posso mudar alguma coisa? Ela, Vanini, você é o rei da escada, pode ficar à vontade. Muitas dizem isso, então isso para mim é bom, porque eu não posso chegar com a arquiteta e dizer, olha, a sua escada não prestou. Não, ao contrário, vou mudar alguns itens. Se ela é quadrada, mas eu vou deixar ela em balanço, posso diminuir um pouco, aumentar, pode. Então, eu sempre faço essa parceria. E a arquiteta, Moribe, ela é 100% para mim. Por quê? Porque ela faz a indicação, olha, quem faz a cortina é fulano, quem faz é Beltrano, quem faz a escada é Vanini, é Metal Freire. Então, a parceria minha com a arquiteta é tudo. Então, eu dependo dela, quanto ela depende de mim, porque assim, a gente tem que trabalhar sincronizado. Eu não posso nunca chegar a derrubar um projeto dela. Ao contrário, eu tenho que melhorar para que eu deixe o sonho dela, o desenho, mais real possível. E ao final sempre dá certo. É tanto que eu digo sempre, quando eu fiz a arquitetura, elas até dizem, mas Vanini, você era para ter terminado. Aí eu disse, eu não estou aqui lhe servindo, então está dando certo. Aqui terminando as escadas? Então, está dando certo. Vanini, eu tenho visto uma palavra muito forte no seu discurso de desafio. Você transparece ser um homem de desafios. Eles te motivam. Olha, essa escada é a mais difícil, é quase impossível. E você diz, não, vamos lá que eu faço. Eu topo fazer. Você aceita muitos desses desafios. Quais são os maiores desafios
que você pode contar para a gente desses 20 anos de Metal Free? Agora há pouco, acredito faz um ano, fui contratado até por um jogador aqui, Hulk, né, para fazer as 3 escadas da casa dele. Olha, desse tempo todinho, eu nunca tinha feito uma escada tão grande, em tudo, em diâmetro, em altura, tão quanto essa, né? E aí, quando eu peguei o projeto, aí eu disse, meu Deus do céu, o pessoal ligando para mim de São Paulo, e aí eu faço, não faço? Aí eu disse, não, vou fazer. Isso era 7 horas da noite, eu estava num bar. Eu disse, me liga amanhã. Aí ela me ligou. E aí, você consegue fazer? Porque quem me indicou foi o pessoal aqui de São Paulo. Eu disse, consigo. Aí, pode mandar o projeto. Quando eu peguei o projeto, Moribo, não cabia nem no meu celular, de tão grande que era. Eu disse, meu Deus, isso aí agora. Aí eu disse, vamos fazer. Aí, calculei tudo. Eu estava num galpão que só cabia a escada. Mas não teve tempo ruim comigo, não. Comecei a fazer, teve dificuldade, perdi umas chapas porque o calandrei errado. Mas eu digo, mas você sai. E assim, para mim é bom porque quando começa a ter algumas dificuldades, eu procuro ao redor consertar. E às vezes meus colaboradores ficam com a cabeça quente, mas Vanini, esse negócio não deu certo. Eu disse, calma, que a gente chega lá. Porque se você esquentar a cabeça ou também esquenta, não sai. Então vamos esperar, aí vamos achar uma melhor solução? E aí saiu a primeira escada. Quando saiu a primeira escada que eu fui montar, o engenheiro responsável cruzou os braços, até perguntou, Vanini, essa escada cabe aqui? Aí eu disse, rapaz, cabe. Quanto é o diâmetro dela? Aí começou a medir, dizendo que a escada não cabia. Até eu brinquei com ele, disse, eu perco o meu salário, mas eu garanto a você que você não vai rasgar meus 20 anos de experiência numa escada, né? E aí, quando eu coloquei, o Muki colocou, o Sérgio colocou, até ele brincou, disse, aí, Vanini, quando é que a gente traz a outra? O cara, o engenheiro, ele saiu de perto de mim, porque assim ele disse, ele chegou para mim e disse, cara, você é o cara. Porque eu mesmo pensava que essa escada não cabia aqui não. Eu digo, não, eu já estou acostumado com isso. Mas a experiência da vida faz com que você comece a ter coragem e também, quando você encontra dificuldade, você se sente mais forte. É isso que é a minha pegada. Porque eu faço, Murilo, todo mundo faz. Então, eu não quero, eu quero o difícil, porque a gente é visto por aquilo. Agora mesmo eu fiz uma escultura e foi muito, muito bem trabalhada. E o cara chegou para mim e disse, você consegue fazer? Eu disse, agora. E tá aí, pronta. É uma escultura para o segmento imobiliário. Imobiliário. Inclusive, até o pessoal até perguntou, Vanini, agora está fazendo escultura? Até eu brinquei, eu disse, cara, onde tiver aço, eu estou no meio. Pode ser uma estrutura metálica, uma escada e a escultura é aço. Eu estou no meio, é meu dia a dia. O que eu não posso é fazer pizza e vender na Metal Freire, não sei. E aí esse Fábio de Brito, uma pessoa muito bem quista na Paraíba, você conhece, não é? E ele chegou na minha empresa com a maquete, né? Aí ele disse, rapaz, eu já rodei Campina Grande, João Pessoa, Recife, encontrei quem faça isso. Até eu brinquei. Um negócio desse, aí disse, não, isso é uma maquete. Ela tem 6 metros. É porque eu não tinha como trazer. Aí eu disse, rapaz, eu faço. Me dê amanhã pra gente conversar. Aí ele disse, tá certo. Aí no outro dia eu chamei ele, a gente sentou, perguntei como é que ele queria, se era de aço, se era de alumínio, de inox. E aí ele disse, não, eu quero que não enferruje. Eu disse, só tem 2, ou inox ou alumínio. Vamos sentar lá. Aí a gente sentou com o proprietário do empreendimento e acertamos. Aí a gente teve aí um bom tempo, uns 6 meses, eu comprei o alumínio e comecei. Só que quando começou a fazer, eu estava pipado de serviço. E com esse serviço, aí eu disse, Fábio, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 2 turmas, uma contigo e eu externo montando a mesma escada. Aí combinado. Oxe, Fábio ficou lá, bem dizer, trabalhando com a gente 1 mês, 2 meses. Enfim, a gente pegou a chapa, começou a calandrar. Teve chapa lá, teve peça que a gente virou e desvirou 6 vezes para poder chegar na peça que ele queria. O porquê que eu queria que ele tivesse lá? Eu disse, Fábio, eu como fabricante, aqui eu sei como dobrar, mas eu quero você pela visão, porque às vezes eu posso dobrar mais um pouco e você não gostar. Foi dito e feito. Eu dobrei, quando eu montei, ele disse, essa ponta está muito assim, tem que ficar mais para cima. A gente dobrava. Meu amigo, meus colaboradores, quando ele chegava lá na porta, diziam, Vanini, fecha esse portão para ele não entrar. Por aí tu tira. Mas aí no meio pro fim, aí a gente comprava pizza, aí comprava sanduíche, aí entrou na turma. E meus colaboradores também. E foi uma coisa boa, que como eu falei, assim, uma coisa que não era do meu
orçada, como se diz, escadas, né? Então era uma coisa à parte. E eu consegui fazer com que todos entrassem no jogo e começassem a gostar. É tanto que o Anderson, o soldador, ele disse, Vanini, cara, eu nunca tinha soldado alumínio, não. Aprendi aqui com você. Eu digo, a gente só aprende assim, no campo. E ele começou a gostar e disse, pode trazer mais, que agora eu estou apto. Eu disse, para você ver como foi bom para todos nós, que você começou a soldar uma coisa que não fazia. Enfim, quando a gente terminou todo esse processo, né, de fabricação e agora a montagem, e essa semana a gente entregou. E assim eu me emocionei muito porque às vezes falava para as pessoas diziam, Vanini, como é que tu fala um negócio desse? Tá ficando doido, esse negócio dá muito trabalho, é sem futuro, não dá dinheiro e tal. Aí eu disse, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou fazer uma escultura para enricar, porque não vai ter condição. Eu vou fazer a escultura primeiro para mostrar o meu potencial a todos e vai ficar numa obra de arte, num prédio. Todo mundo vai ver, então daqui para meus netos, tudo, vão saber que foi eu que fiz. Então, o meu conceito é esse, Moribe. Não chegar e, vou ganhar de uma vez. Eu posso ganhar tudo de uma vez e perder o restante das escadas. Não. É sempre aplicar um pouco aqui, eu faço uma escada aqui, depois faço outra ali através de contatos. Tipo, eu fiz uma escada, a cliente gostou. Quem foi que fez? Foi Vanini, da Metal Freire. Então, ali no condomínio, eu já começo a fabricar mais. E então, a minha pegada é essa. Eu não posso chegar hoje e fazer um serviço para ganhar milhões. Não. Meu foco é um pouco, mas a cada semente, a constância. A cada semente ali que é plantada, dá frutos. Você vê em Natal, nos condomínios que eu entro, eu já voltei lá 4, 5, 6, 8 vezes. Então, quer queira, quer não, foi bem plantada. Início dos anos 90, ainda no ensino médio, na escola, com um garoto irrequieto, traquino, tido como trabalhoso para os professores. Você se imaginava um dia no topo das escadas? Nada a ver. Eu não tinha nada a ver do que sou hoje. Nada, totalmente o contrário, entendeu? Eu era um menino muito, muito levado, muito mesmo. As minhas brincadeiras não eram muito boas, assim, entendeu? E eu não posso contar aqui, claro. Mas, assim, minha mãe mesmo, quando o pessoal ligava, a minha mãe já sabia, já sei o que era. Aí juntava, assim, a mesa, um monte de professor, diretor e tudo, aí começava, que Vanini, pronto. A minha mãe já ia armada. Aí tanto que minha mãe desistiu, aí disse, vou mais não, aí mandou meu pai. Aí como meu pai era mais sereno, aí pronto, aí eu me aquietei mais. Mas assim, eu era muito, muito traquino. Aí eu comecei a mudar porque eu fui pai cedo, né? Com 18 anos, minha habilitação foi ser pai, né? Então, eu tinha que batalhar mesmo e assim vai. Mas o interessante de tudo isso, Murilo, é que aos 13 anos eu comecei a trabalhar com meu pai. E assim, eu fui tomando gosto. Então, até os 15 anos, faltava um pouco a aula para ir para a fábrica. Então, eu comecei a me interessar naquilo. É tanto que com 16 anos já tinha minha moto trabalhando. E o interessante de tudo isso, que assim, ao contrário de hoje, que os filhos, pai, eu quero um iPhone, o pai, toma, eu quero uma moto, o pai, toma. Não. Eu chegava ali na João Pessoa, na Casa Fogões, aí olhava uma mobilete, uma bicicleta, aí dizia, pai, por que o senhor não compra uma mobilete dessa para mim? Ele disse, trabalhe e compre. Sempre escutei isso dele. E isso nunca me fez mal, porque eu trabalhava e comprava. E então, isso é que é o bom. Ele disse, você tem que trabalhar e comprar, você deve saber o preço e o gosto de comprar seu próprio bicicleta e tudo. Então, isso sempre foi para mim tudo. E assim, eu trabalhava muito mesmo, e saía da fábrica às vezes 10, 11 horas da noite e ia para casa, mas tudo isso é muito amor no que eu faço, muito, assim, eu não durmo sem pensar no que eu posso fazer uma grade de uma janela a uma escada, é o mesmo amor. Eu olho tudo, eu olho o nível, eu olho o prumo, é uma solda que o colaborador dá, eu falo, entendeu? Eu deixo o colaborador e vou embora, não. Ao contrário, do começo ao final, eu estou sempre na cola deles, porque eu digo a eles sempre, você compraria uma escada dessa que você está fazendo? Aí ele olha assim, aí disse, compraria. Eu digo hoje, porque está bem. Mas a começo que você fez, pelo amor de Deus, aí ele disse, realmente. E é muito inspirador que eu começo a fabricar com eles e escuto muito deles. Você põe a mão na massa mesmo? Demais.
Eu soldo, eu corto, só não gosto muito de pintura porque tenho alergia, mas eu pego o perfil, eu corto na lixadeira, eu não tenho tempo ruim não. Eu gosto disso. É o homem de ferro. Pronto, exatamente, sou homem de ferro. Vanini, seus pais que ouviram tantas reclamações dos professores foram professores, seu pai especificamente, professor na escola da vida mesmo, para você aprendesse tudo que você faz hoje? Isso, meu pai, Raimundo Salustiano, que está no céu, nós lá na fábrica somos 4 irmãos, Lena, Wagner, Vanilson e eu. Mas eu só que colei mais com o pai, porque meu pai não era muito bom de ensino não, sabe? Não era ignorante não, ao cubo. E assim, a gente traçava os modelos no chão. Eu andava com um pedaço um negócio com martelo, marcador, giz e tudo, que eu sabia que ele precisava. Aí dizia, vamos traçar ali um quadrado para redondo. Pega o material, aí eu já saía com esquadro, com tudo. Aí pegava no chão, botava 2 chapas, riscava com giz, aí fazia lá o que ele pedia. Aí quando eu terminava, pensando que estava canchando, né, dizia, aí pai, terminei aí o quadrado para redondo. Aí assim, eu disse, mas rapaz, esse tempo todo não é possível que não aprendesse. Então, sempre ele me dava uma dessa. Mas era o jeito dele, né? E assim fui aprendendo a riscar no chão e o pai me ensinando. E eu andava muito com o pai, tudo que ele ia fazer, às vezes até no centro, comprar um parafuso, eu ia com ele, que era para me aprender o que era um parafuso e tudo. Então, assim, eu tive um professor que nenhuma faculdade ia formar, nenhum doutorado, mestrado, que é meu pai. Ele tinha uma inteligência muito grande. E assim, ele já via as coisas. A gente ia montar uma estrutura, lá na frente ele já dizia, não vai dar certo não. Poxa, podia parar. Por quê? Porque você aumentou 1 centímetro a cada chapa, vai aumentar mais 1, quando chegar no final vai estar com quanto? Aí a gente mesmo. Aí parava. Então o Painho, ele foi uma pessoa que, um homem trabalhador, honesto, e assim, ele nasceu também ali dentro da fábrica. A Sambra aqui em Campina Grande, ele e os irmãos dele, foi quem fabricou. Do zero, do portão, a toda a estrutura. Ele e os irmãos. Antigamente chamava de frandileiro, que hoje em dia é caldeireiro, que faz esse serviço. E Painho, ele fazia brincando. Ele não precisou de livro, de curso na internet, não. Ele aprendeu na massa mesmo. E passou para mim, quem pegou, que meu irmão dizia, não gosto de trabalhar com o pai não, porque o pai é muito ignorante, ele não sabe escorar. E aí eu escutei muitas coisas dele, mas para mim, eu sabia que ele era daquele jeito, eu passava, brigava, no outro dia estava lá de novo, e fazia parte da família. Mas nunca desisti, não. A dureza do ferro, às vezes, é flexível, depende da sua adaptação, né? Você se adaptou bem, diferentemente de alguns irmãos que não aceitaram esse jeito do exatamente. Ser, né? Eu digo sempre a meu irmão, né, Vanilson, que eu dizia, Vanilson, você tem que estar lá dentro, porque lá dentro é onde você aprende e onde você produz. No escritório, não, já tem Lena. Não, mas é que eu não gosto, meu negócio é aqui, é o pós-venda e tudo. Eu digo, beleza, então cada um tem uma função, né? E assim se foi, você vê, a SFEL tem 55 anos, então é uma vida, uma história grande. E foi feito de muita raça, sabe, de suor, se não era empréstimo, BNDES, não, era no dinheiro mesmo. E a gente era trabalhando de manhã, tarde, de noite ali, conseguindo fazer todos os serviços, entregando no prazo. E graças a Deus eu tive uma base muito forte, que foi isso, né? Então eu peguei toda a experiência, coloquei numa mala, aí eu disse, pronto, agora eu vou para Metal Freire, por quê? O que eu te falei dessa partilha, SFEL Metal Freire, foi porque lá ele tinha uma visão só, fabricar formas e máquinas pré-moldado. E eu não tinha. Por quê? Porque eu queria algo diferente, que eu precisava no Brasil e em Campina Grande. E aí corri atrás. Mas não dá futuro porque cobra pouco e tudo isso. Deixa eu seguir minha vida. E segui, e graças a Deus a gente tem essa parceria, eu com a SFEL com a Metal Freire, nunca teve briga e graças a Deus está aí, o mundo nasceu para todos. Vanini, quais são os próximos degraus que vocês da Metal Freire pretendem alcançar? Vamos lá. Nosso próximo passo a gente vai entrar numa nova linha de cortes, a laser, a máquina está chegando aí, a gente vai começar um novo nicho. E assim, um futuro próximo, acredito daqui a uns 3 meses está chegando, então Campina Grande vai ganhar a primeira máquina do Nordeste de capacidade de corte diária, a laser. E o que isso vai ser bom para mim e para toda a Paraíba? Tipo, tem algumas empresas aqui, principalmente no Nordeste, que eles ainda fazem muito manual.
Tipo, fabrica 10 cadeiras, então cada um faz manual. E com essa máquina eu consigo catalogar. Você só faz ligar para mim, Vanina, eu estou precisando de 10 cadeiras dessa. Eu corto e você faz o seu. Eu não vou tomar seu serviço, ao contrário, eu vou só organizar, colocar em todas as medidas e catalogar. Por quê? Faz com que o seu produto vai ficar unificado, de qualidade, e a sua produção vai aumentar. Um exemplo, hoje para fabricar, sei lá, um quadrado, o profissional ele leva para a guilhotina, depois leva para outra máquina para cortar os beiraus e outra para furar. Essa máquina ela já faz tudo em uma só. Você só vai chegar, e o interessante de tudo isso, qualidade, rapidez, você precisar até de uma logomarca, a gente coloca. Então, isso aqui é a pegada que eu estou implantando aqui em Campina Grande. E vai ser um futuro próximo e vai dar certo. Recebemos no PB Conectada de hoje Vanini, o homem da Metal Freire, o homem de ferro. Você acredita particularmente que as escadas conectam as pessoas nos pavimentos da vida? Sim, eu digo sempre, quando eu termino a escada, eu digo, ó, de degrau em degrau, eu vou chegando ao êxito, porque tem que ser assim. Na vida, eu digo sempre a Tâmara, minha esposa, eu disse, às vezes eu sento assim e fico pensando, isso que é que tá pensando? Eu disse, cara, hoje onde eu tô e onde eu comecei, aí muitas pessoas desistem por causa de algumas coisas, né? E onde eu tô, parece que assim, chega você se sente flutuar. Tipo, hoje eu tô aqui contigo, onde a gente estava antes só conversando em algum canto, e hoje eu estou sendo entrevistado. Cara, para mim isso é muito grande, importante, porque você dá uma satisfação a muitas pessoas do quanto é importante você não desistir. E isso é muito gostoso. É para meu ego e para a família, e eu mostro a meus filhos sobre isso. Olha, você tem que focar no que quer. Se não quiser estudar, algum outro canto, mas o estudo é tudo. Eu não quis porque eu tinha uma profissão, então onde eu chegar... Mas reconhece que o estudo lhe ajudou. Mas se eu não tivesse no meio, digo a Sofia, talvez esse êxito hoje que eu não tinha logrado. Então, estude e seja o que você quer. Agora, faça com amor, porque todo o dinheiro vem em consequência do que você faz. Se você trabalha bem, com amor, você vai ser bem requisitado. Caso contrário, se você for só trincar a carteira, aí, minha filha, não ganha. Valeu, ganhamos e muito hoje com as histórias do empresário e empreendedor, o homem de ferro, Vanini Freire, da Metal Freire. Obrigado pela sua companhia. Inscreva-se nos nossos canais no YouTube. PB Conectada também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até a próxima, hein?